Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge! Estamos de volta, horário alternativo. Pois é, hoje tem jogo das Pepas. Eu sei que uma galera vai querer assistir as Pepitas jogarem com o nosso freguês e, de certa forma, né? Então a gente vai ter que dividir essa live por ter muita notícia de manhã, né? E aí a gente vai falar agora de tarde, depois a gente vai fazer uma live mais curta à noite também, para que a gente possa puxar essa sexta-feira completa, né? E se vacilar, se vocês quiserem também, a gente faz ali um pós-jogo rápido ali de 1 hora com a zoeira com as Pepas. De qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Tapa na Orelha, vamos falar das principais notícias do Coringão. Tem os cortes do canal, que já voltamos a fazer nossos vídeos. Tem o Cartó, tem um Live Pix, tem o WhatsApp do canal, o WhatsApp de membros. Tem outras coisinhas mais, não esquece, se inscreva no canal, ativa a notificação. Se você chegou agora e tá terminando a live ou terminou a live, deixa o seu hype, ajuda a gente a subir. E hoje a gente tem o convidado, né? Porque o convidado, que é praticamente parte aqui, integrante do canal, de forma voluntária, obviamente. O nosso queridão está de volta. Muita gente sentiu a falta dele ontem e agora não tem mais falta, não. Agora é presença ilustre, meu menino. Boa tarde, Douglas. Seja bem-vindo, meu queridão. O que você manda? Ele Boa travou. Tarde. Vai, manda. Tá travando? Tá tudo bem aí? Você tá travado, meu filhote. Ou sou eu? Sou eu que tô travando ou você? Olha lá o pessoal aqui, ó. Já começou. Deu uma travada. Pronto, agora aí, foi. Ó. Boa tarde, Reis. O que tem de bom para hoje? O que tem de bom para hoje? O que tá acontecendo no Parque São Jorge, cara? Eu falei, acende a luz, caramba! Vai estar acesa a luz, eu tô até com uma luz gigante aqui do meu lado. Você tem que colocar aquela luz que é tipo aquele grandão, tipo de LED, uma bolona. Tem uma bolona que tem, eu tenho em casa. Aqui, inclusive, é assim, uma bolona ali em cima para dar uma aqui, ó, ring light. Calma, uma coisa de cada vez, gente. Primeiro tem webcam, e inclusive, se fosse uma outra webcam, talvez ele captasse a luz melhor. O trabalho já é voluntário, você quer que compra mais ainda? É claro, pô. O Erison agora tem que fazer a boa da webcam. Ficou prometeu e absolutamente nada, né? Olha lá. Ó. Doglão começou bem, melhorou o microfone, mas esqueceu da luz. Olha lá, ó. Poxa, tem de 20 conto na Shopee, a galera tá sacaneando, velho. É minha internet ou a internet também tá ruim pra... A minha tá travando, eu sei que a do Douglas tá travando. O que você tá boa aí pra vocês? A internet dele tá praticamente de uma carroça. Como é? Fala aí. Por favor, dá um alô aí pra ver se eu... Aqui não, você é louco? Aqui é o negócio... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pode ter. Na casa do Douglas já tá de noite. Velho, os caras não fez. Rapaz, é foda, viu? Pelo amor de Deus. Devagarinho chegamos lá. Na casa do Douglas. Compra luz cênica, não atrapalha a filmagem. Cênica? Não sei desse negócio de cênica, não. Tem que colocar uma ring light. Modernidade pra mim. É muita modernidade. Meu amigo, bota Shopee, luz cênica, faz o negócio. Vamos mandar nesse negócio, porque senão a gente não acaba hoje. Biel não é mais da Fiel. O Salvador mandou o papo de 3 mandatos. Ele é uma máquina de gestão. Deixa eu dar uma boa tarde para vocês. Claudemir, boa tarde. Todo poderoso. Ildemar Oliveira, Mazinho João, Márcio Vieira. Aqui já falei. Martins, Jeff Viana, Leto Barros, corintianista. Resenha, boa tarde, meu querido. Quem mais? João Vitor. Timão Boladão, Leandro. O que mais? Kaique, velho. Leandro, já falei. ALX, Warley. É o Warley ou Varley? Gomes, Varley. Deixa eu ver. Quem mais? É isso. E o Cassiano Silva. Boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos de novo.
E vamos que vamos, porque é assim mesmo, velho. Aqui de tarde é uma novidade pra gente há algum tempo, né? A gente não faz uma livezinha de tarde, estamos ali com aparentemente uma condição distinta hoje, né? Por conta do shadow, aparentemente, ou de denúncias, né? Mas vamos que vamos. Tá com aqui, ó, aqui, ó. Reis, tá com um microfone que doei pra ele. Tá de brincadeira que doou pra ele. Tá de O Arley, aí, ó, o Arley. Deixa pra... Ó, o Marco Fittipaldi, deixa pra lá essa história de comprar equipamento para o Douglas. Acho melhor a gente fazer uma vaquinha semanal para pagar a passagem para ele fazer a live com o Reis. Aí a gente não passa raiva. Porra, os caras estão esculachando, viu, Douglas? Tá de brincadeira. Bom, meus queridos, uma boa tarde. Vamos começar aqui, como deve começar, que tivemos hoje uma matéria bem interessante, né? Tá ainda ajeitando aí, meu filhote? Tá ajeitando aí? Douglas? Tá bom. Tá bom? Agora eu consigo até te ouvir. Certo. Tá tranquilo. Deu uma estabilizada. Bom, vamos começar com a notícia que todo mundo queria saber, né? Vamos começar. Membro da chapa de vice do Corinthians pede apoio a André Sanches para a presidência. A bênção! Chegou a bênção! Ai, que beleza! Hoje foi o dia, né? Hoje foi o dia. O futebol do Corinthians está em pausa, mas a política segue a todo vapor no Parque São Jorge. Mesmo antes de Augusto Melo ter seu impeachment votado em última instância, alguns nomes já começaram a pipocar para uma possível disputa da presidência. Fundador da chapa 82 pede apoio, a bênção, a André Sanches. Sérgio Alvarenga, um dos fundadores da chapa 82, Movimento Corinthians Grandes, se uniu com André Sanches, ex-presidente do clube, e pediu apoio político numa possível campanha. De acordo com fontes da chapa, se houver uma nova eleição em caso de destituição de Augusto Melo, Alvarenga será o nome lançado. Deixa eu só botar aqui que você tá reverberando. Deixa eu tirar aqui, pronto. Além de Mendonça, outros nomes importantes da política corintiana fazem parte do Movimento Corinthians Grandes. Entre eles, Roda Santoro e Fernando Alba, todos ex-diretores financeiro ou adjunto do futebol do Corinthians, certo? Procurado pelo UOL, Sérgio negou que tenha procurado Andrés para falar de candidatura. Segundo advogado, o encontro foi pautado por conversas cotidianas entre os dois amigos. Vale ressaltar que entre 2008 e 2011, Alvarenga foi diretor jurídico da gestão André Sanches. Meu Deus do céu. Já André Sanches confirmou que houve sim um pedido de apoio político durante o bate-papo. Por outro lado, o ex-dirigente ainda não tem posicionamento sobre qualquer candidato, uma vez que Augusto Melo ainda terá seu impeachment votado pela Assembleia Geral de Associados no mês que vem. André Sanches é da chapa 10, Renovação e Transparência, a mesma de André Negão, derrotado por Augusto Melo na última eleição. Não podem colocar a carroça na frente dos bois. É errado falar sobre a eleição antes de definir a saída definitiva do indiciado, Augusto Melo. Precisamos manter foco na Assembleia do dia 9 de agosto. Mas fico feliz que um grupo como Movimento Corinthians Grande, que nasceu conosco e caminhou ao nosso lado por tanto tempo, tenha crescido a ponto de buscar apoio para o seu candidato. Afirma André Sanches ao UOL. Essa bomba, meu amigo, soltaram desde cedo aqui no Parque São Jorge. Fiquei curioso com a repercussão quase que mansinha, quase que, como eu posso dizer, uma repercussão. Todo mundo sabe que todo mundo faz parte da Renovação e Transparência há algum tempo. A questão fundamental é o André Sanches afirma, primeiro, que vai ter o impeachment, estão botando carro à frente dos bois, mas na minha concepção, eu falei isso em off, inclusive, acho que ele fez de propósito a exposição do Movimento Corinthians Grande, que é o partido das sombras. Falei isso em 2024. É o partido que age por trás da sombra. E vou citar uma pessoa que apanhou pra cacete no X. Foi a Hermana, né? Que falou que ele era um partido centrão. E é o partido centrão, sim. Não há nenhum ilibado, honesto, abnegado que, ai meu Deus, somos diferentes. Não, são todos iguais, não é isso que sempre falaram? Todo mundo é igual.
Todo mundo faz parte do sistema falido e que, de certa forma, não vai agregar nada ao Corinthians. E hoje, com essa exposição, inclusive do André Sanches, que na minha concepção foi proposital, exatamente, para expor a canalice de um grupo que fica nas sombras há algum tempo, agora ficou mais claro para todo mundo. Certo? Ficou mais claro que todo mundo, sim, teria que sentar no colinho, como eu falei em 24. Que eu falei em 25. Precisava sentar no colinho de alguém. Ou vai para o colo do Gutinho, ou vai para a renovação. Não é só os vitalícios que eles vão sentar, mas precisa sentar no colo de todo mundo para ter seu poder político. Quando isso aconteceu, há poucos meses atrás, era um escárnio nas redes sociais. Muito coordenado e orquestrado. Todo mundo orquestrado, meu Deus do céu, isso é um crime, isso não pode, meu Deus, eu tenho que rasgar minha calcinha, papapá, papapá. Agora não. Agora todo mundo sabia. Sabia o caramba. Sabia o caramba. Tem torcedor que foi enganado, ludibriado por certas pessoas que achavam que era... não, somos diferentes. Não são diferentes. São piores, inclusive. Iguais ou piores, porque ficaram nas sombras enganando todo mundo com um discurso pautado em algo que não existe dentro do Parque São Jorge. São 300 cúmplices. Todos eles, inclusive a antiga gestão, todo mundo é cúmplice desse tipo de sistema. Ninguém é a favor de tirar vitalício, ninguém é a favor de alterar o sistema. Mas o que ficou claro agora é que não tem santo nessa história. Tem manipuladores e manipulados. Não tem santo nessa história. O que há é uma exposição de cara sobre o que o André Sanches fez. Mostrou a cara para todo mundo. E aí, meu filhão, fala aí o que você achou dessa matéria bombástica que ninguém quer repercutir, né? Ninguém quer melar a imagem de ninguém. Filhote, tá vivo, meu filho? Hoje Douglas tá... Isso. Nada de novo, né? Nada de novo. Tá? Nada de novo. Isso daí já foi, todo mundo já sabia do que ia acontecer. Primeiro, o André... foi ensaiado, né? Primeiro o André Negão soltou aqui e ele soltou a última granada do que faltava ali, ó. Faltou o quê? Faltou o movimento Corinthians Grande na reunião? Então eu vou jogar a última granada. Pum, pronto, já tenta todo mundo. Todo mundo é a mesma parada. Todo mundo é a mesma parada. De vez em quando muda os interesses, muda-se as cadeiras, muda-se o lado, e é assim que funciona a política em si, né? Política em si. Mas ao meu ver, isso daí é uma estratégia da RT para mostrar o quê? Tudo é igual a RT. Só que não é, meu. Não é. Tudo não é igual a eles. Não é. Eles querem equiparar que todo mundo é igual a eles. Também não pode chegar a esse ponto, não, né? Mas a partir do momento que você vai até ele lá, que é o caso dos únicos que solucionariam o Corinthians, sei lá, pedir apoio. Você sabe que se você pedir o apoio, você vai ter que fazer que nem o Augusto Melo fez, dar as cadeiras pro movimento Corinthians Grande, como que ele fez. Então vocês já sabem o que vai acontecer. Tem alguns que não vão se alinhar à remoção de transparência, porque não são burros, e tem os burros desesperados que vão lá e cair numa dessa. Essa é a diferença. Meu filhote, é o seguinte, a questão que, quando a gente falou, eu acho que aqui é aquela coisa, eu acho que a renovação fez exatamente o que você está falando aí. O André Luiz expôs a reunião com o Osmar, com o Claudinei, com o Valmir, com a galera toda junta na feijoada. E agora expôs a Movimento Corinthians Grande. É um movimento perfeito de tentar igualar por baixo o nível de tudo. Mas o que eu quis pontuar, que todo mundo é igual dos 300, e eu acho que todo mundo porque todo mundo faz sim,
aquela máxima de que eu sou absolutamente fora do padrão para isso, para aquilo, e não vivo da política, não estou dentro da política. Não, a política dentro do Corinthians é nociva por si só. É nociva por si só. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma movimentação em que nós temos boa parte orquestrada da mídia e de, nossa, vamos ver como é que vai ser o pano de chão hoje, para, de certa forma, condenar apenas um lado, e simplesmente hoje nós vemos um movimento coordenado de reparação de danos. Hoje tivemos nada mais, nada menos do que todo mundo. Mas vocês sabiam hoje que vocês sempre souberam que o Isabella fez parte da renovação, que agora o Alvarenga fez parte da renovação. Mas vocês não estão entendendo o que estão fazendo agora também. Que vocês diziam que eram ilibados, que não iam fazer nada nessa gestão, nesse período. Nada, absolutamente nada, que a gente não tinha nenhum tipo de contato. Mentira! Mentiram, continuam mentindo. Estavam tentando apagar o que está na frente de todo mundo. A renovação está lá dentro. Está lá dentro, pô. Eles estão sentando agora nas mesas para decidir o futuro do Corinthians. E te digo mais, velho. O meu vislumbre é aquilo mesmo. Não daquele jeito que o pessoal estava fazendo. O meu vislumbre, no final das contas, é que eles vão quebrar o Corinthians até o final até o ano que vem, no máximo. E vamos ter uma SAF do jeito deles. Vai vendo como vai ser o Corinthians. Se a gente não partir para uma resolução rápida, isso daí não é um acordo apenas político, é administrativo. O Corinthians vai pagar 400 milhões ano que vem. Já foram 300 esse. De onde veio essa dívida dos 300? Só de juros. Não veio cair do céu, né? E agora eles são salvadores. Então, no final das contas, essa conjuntura política que o Corinthians está enfrentando nesse momento é apenas a queda de máscaras, pô. Caiu a máscara. Eu não vejo como as pessoas podem. Engraçado, né? Agora todo mundo fala, você defende isso? Ora, bolas, eu não defendo a política do Corinthians. Mas antes, também eles repudiavam tudo, agora não repudiam mais. Agora, porque o movimento Corinthians Grande pode simplesmente fazer o que quiser, pode fazer política. Mas isso a gente avisou que acontecia. Quando foi colocado na gestão anterior, foi escorraçado. Essa agora é todo mundo passando aquele panão. Ou a gente repudia tudo, ou a gente compreende que está tudo errado. Que tudo que foi feito até para uma concertação que chegamos nesse ponto atual foi feito com uma orquestração clara do Partido das Sombras, que agora pede bênção para o padrinho, né? Me chame de padrinho. E é isso. Essa é a bizarrice de hoje. Os caras hoje... você não sabia que era isso, você não sabia que é aquilo. Ora... Mas vocês estavam repudiando, vocês estavam batendo descaradamente, né? Sobre isso. E aí? Vai falando, meu filhote. Tudo que vem acontecendo aí já foi pontuado. Todo mundo acreditou. Movimento Corinthians Grande. Quem causou todo o caos foi eles, meu querido. Eles são insaciáveis, não aguenta chegar a vez deles. Ficaram tumultuando desde o início. Quem não quiser acreditar nisso daí, não acredite, mas é a verdade nua e crua. Pode chorar, pode espernear, pode me chamar. É renovação e transparência, sim. Quem manda é RT, sim. Pode chorar, pode espernear, pode me chamar. Tá aí, ó, o resultado. Tá aí. Não demorou nem 4 dias, ó. 4 dias, não demorou 2. Que começou, veio a escalada, né? Que foi seguido. Foi soltando. Foi 1, 2, 3. Meu. Pessoas acham que a gente fala aqui da boca pra fora, que não sabe bosta nenhuma do que fala. Essa é a verdade. Mas tá aí, ó.
Tá aí a Armanda também. A Armanda falou um negócio lá. Meu Deus do céu, só faltaram crucificar ela na cruz, pregar ela sem um prego sem ponta. Aí, tá aí, ó. Vê se alguém lá for pedir desculpa pra ela. Não, ela apanhou como se não houvesse amanhã, velho. Ela apanhou como se não houvesse amanhã. Ah. Inclusive, perseguiram a menina, né? A gente vai, depois a gente vai descobrir como é que isso está sendo feito, para que no final das contas ela tivesse razão, né? Ela teve razão ali, absoluta razão. Desnecessário, né? Desnecessário. É que você não pode falar. Como se não bastasse, Reis, quem que falou saiu da boca do Adriano Sanches. Se fosse qualquer outra pessoa, era mentira, mas ele falou, saiu do nosso grupo, foi criado por nós. Preciso falar mais alguma coisa ou vai falar que a gente tá mentindo? E continua, né? E o pior é que ele falou por longo tempo. O André Sanches armou o André Sanches armou para o movimento Corinthians Grande. Por favor, meu, não dá, né? Pelo amor de Deus. Não, vamos lá, não vou falar que os caras são grudados. Não, às vezes tem um interesse diferente lá, um vai para o outro lado, daí faz parte do poder. Mas tudo que eles não poderiam fazer é pedir apoio para eles. Sim, para todo mundo, menos para eles. Ele expôs isso, né? A exposição é o pior. Eles não podem pedir. Na verdade, eles não podem pedir. Por quê? Porque vai ter que dar cargo para os RT. Não existe isso. Tanto que o Augusto Melo colocou no movimento Corinthians Grande e deu a maioria dos cargos para eles. Porque senão os caras não iriam. Por isso que eles são o centrão. Entendeu o raciocínio lógico? Eles são o centrão por causa disso. A renovação da transparência, não só, eu digo que é a mais conhecida, mas ele é o grupo menor. Mas o que é representativo lá, tem chapa maior que eles. Mas a chapa deles, eles têm um fixo lá de 30% do eleitorado. É fixo. Tem gente que não muda, é 30%. Então eles têm uma grande parte do eleitorado ali. Então, por isso que o Corinthians nunca conseguiu uma oposição. Os caras batem cabeça. Daí sempre cai no colo da renovação da transparência. Os caras não conseguem se articular e ficar todos do mesmo lado. Por causa disso, acontecem essas coisas. O que aconteceu? Agora, para deixar vocês puto mesmo, o Augusto Melo avisou que não duraria muito tempo. Tá aí, ó. Tá aí. É histórico. O clube nunca conseguiu se juntar em uma posição. Agora se juntaram, não durou 15 dias. Não durou 15 dias. Daí, como todo mundo quer o bolo, ninguém quer. Não fazem que nem a renovação de transparência que eles fizeram um ciclo, foi passando de mão em mão. Não. Lá eles não conseguem fazer isso. E não a renovação de transparência não é no grupo do Duílio. Entendeu? São grupos que estavam na mesma ideologia, mas não era a mesma chapa. Só que quem entrou lá, fizeram uma frente, não pensaram numa ordem sucessória. Então, o que acontece? Já começaram a bater cabeça, não souberam esperar. Aí, ó, movimento Corinthians Grande aí, ó. Na minha opinião, eles foram burros. Burros. Continuaria com o Agostinho Carrara, ficava lá, ele não tinha o novo candidato, automaticamente já cairia para eles na próxima eleição. Mas a sede por poder, o desespero em mandar, o desespero de aparecer, é maior que tudo. Eles tinham um cargo inventado na base lá, um adjunto da base, eles tinham um adjunto do futebol, eles tinham um vice-presidente e tinha o financeiro. O que mais que ele queria? Queria dar um pé na bunda do Augusto e mandar em tudo. Daí você dá uma segurada, né, irmão? Aos pouquinhos. Política não é assim. Você vai aos pouquinhos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas me disseram que são conhecidos como eles têm sede de poder. É assim que eles são conhecidos. Não tem mais nada a dizer. E não vem chegar a bosta do meu saco, não. Fala de comigo. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal do Instagram. O pessoal agora do X agora soube que eu faço a compartilhação do nosso querido Timão News. Conheci recentemente.
Não usa o Instagram direito, viu, gente? Só para constar, demora muito para responder. Mas como ele estava passando algumas informações internas, partilhei, né? O pessoal tá meio chateadinho com isso. Dane-se, que se dane vocês, porque eu vou passar assim para vocês ficarem chateados. Eu quero o caos, eu não quero a tranquilidade nesse sentido. Bom, que dia é o aniversário do Douglas? Para a gente dar um ring light. Quando é seu aniversário, miséria? Que a gente faz uma vaquinha aqui. Fala aí a data do seu aniversário. Meu tá muito longe, nem conto. Meu dia 27/12. Que isso, velho? 27/12, velho? Pô, bichão, você tá louco, rapaz. A gente vai ter que fazer a prestação, então. Boa tarde, só para constar, viu, gente? Boa tarde para vocês. A gente está começando hoje à tarde, antes do jogo do Fluminense, que eu acho que é 5 da tarde. É 5 da tarde o jogo do Fluminense ou é 4 da tarde? Porque é o seguinte, hoje tem 2 jogos, né? 4 da tarde. Então, até 4 da tarde a gente está aqui com o jogo do Fluminense e Al Hilal. Já entra já em sequência com vocês. E depois, à noite, a gente também vai ser mais cedo. Então, a gente dividiu a live em 2. Hoje mais cedo e também à noite, para a gente falar sobre vários temas do Corinthians, mais curto, mais objetivo. Eu sei que algumas coisas vão repercutir, outras não, entre outras coisas. A gente vai seguindo, porque vai ter muito mais coisa, tá? Então, de certa forma, tá aqui. Boa tarde. Pelo visto, para acabar a farra dos conselheiros, Corinthians tem que se tornar SAF. Mas eu falo isso desde o ano passado, né? Eu falo isso, mas tem gente que criminalizou o debate aberto de ideias, porque o importante era focar apenas na alteração estatutária. Estou procurando os posts de cobrança do Tuma Júnior. Alguém está cobrando o Tuma Júnior para depois ficar falando que vão virar SAF ou não? Mas não fala em SAF. Meu amigo. Fala. Fala, jovem. Que foi? Você tá aí muito doido. Mas eu queria falar o seguinte: a SAF é uma construção. A SAF não vai ser de hoje para amanhã. Eu falei isso lá atrás. Eu até me estranhei que a resistência dentro do tema SAF foi caindo com muita rapidez. Eu achava que ia demorar mais, ia lá para frente, uma discussão mais longa. Que foi mais ou menos o que o Rosala Santoro falou ontem. Eu estava falando isso no ano passado, que a semeadura era longa para você colher lá na frente. E, na verdade, a colheita da discussão e da resistência foi reduzindo com o passar do tempo. Hoje a gente vê a questão da SAF mais como uma resolução abrupta para uma gestão que o Rosala admitiu que não vai ser técnica, porque ele sonha que a política deixe os técnicos trabalhar. Isso não vai acontecer, porque a política sempre é antiprofissional. Sempre foi no Corinthians antiprofissional. Nunca tivemos profissionais. Tivemos sempre políticos nos cargos profissionais. Mesmo que eles fossem profissionais em currículo, eles eram políticos. Por quê? Porque almejavam uma reeleição, um cargo melhor, uma situação melhor, ser presidente, entre outras coisas. É isso que existe no Corinthians. Ponto. Então, assim, a SAF é um rompimento. Só que isso é uma construção. É uma construção a longo prazo. O próprio Rosala admitiu esse tipo de coisa e lá na frente a gente vai discutir. A pergunta que fica: como o Rosala, que fechou o balanço de 23, não identificou 300 milhões de contas? Foi um erro ou um acordo, hipoteticamente? Não posso falar o que é ou o que não é. Eu sei que hoje ninguém fala em abertura de contas. Vamos ver se isso vai mudar em algum momento, mas que deveria ter uma manifestação conjunta da torcida nesse sentido, deveria. Pelo bem do Corinthians, não seria por isso? Não, não é por bem do Corinthians. Porque senão o Gutinho, o Carrara, Lero, volta. Não é isso? Então, o que acontece? O que deveria ser uma análise correta sobre as contas para tirar a limpo do Corinthians, que não vai impactar necessariamente absolutamente nada. Não vai perder Profut, não vai perder zorra nenhuma, mas vai responsabilizar uma pessoa. Essa pessoa não pode ser responsabilizada. Essa é a verdade. Ninguém quer. Reis. Se o Reis ele é cordial, eu não sou nem um pouco cordial. Ocultou 250 milhões. Não sou eu que estou falando. Entre no site do clube, olha a auditoria
do maior escritório de contabilidade do Brasil e mostre lá. Ocultou 250 milhões. Não sei o que digo, é um relatório oficial. Bom, eu não tenho essa capacidade porque eu não faço esse tipo de imputação a ninguém. Então, ele está falando pelos documentos que tem, eu não faço essa correlação, entendo que os documentos falam por si, no sentido de que há possibilidade de alteração no registro, né, na coisa geral ali, mas eu entendo que isso deveria ser uma abertura de contas, sim, se houve equívoco de alguém que apure as responsabilidades, né, mas, né, porque não achou, seria interessante de ver os motivos técnicos para isso. Queria perguntar sobre o Douglas também, que é advogado de 0 a 100, qual a chance que ele vê do Augusto ser absolvido até chegar no STF? Não entendi a pergunta aí. Qual a chance do Augusto Melo ser absolvido, mesmo que chegue até o STF? Eles a respeito do inquérito? No inquérito, Tá absolvição, a única coisa de absolvição que tem é o inquérito, o resto é questão de retorno ao pelo... ao meu ver, isso daí não passa nem pelo MP. Eu acho que o MP nem vai denunciar. Se denunciar, no máximo até o juiz. No máximo, mas tá. Foi o que eu falei. Não fizeram uma investigação bem fraca. Se tivesse feito uma investigação um pouquinho melhor, mais aprofundada, poderia chegar no resultado que eles queriam. Talvez não, eles nunca quiseram chegar nesse resultado, né? Mas enfim, é isso daí. Só que é muito fraco, e não acredito que vai para frente isso. Como tudo nesse país aqui, quando tem muita política, acaba em quê? Em pizza. Nem Pizza sempre de de 40 milhões. pepperoni e margherita. Na verdade, é o seguinte, como a gente vem falando há algum tempo, o relatório carece de, inclusive, novas diligências, novas investigações, um negócio impressionante nesse sentido, né? Porque, tecnicamente falando, ele tem muitas lacunas e lastro de provas muito, muito fraca. Então a gente acha, não, tá tudo ali. Não, não tá tudo ali. Ali é só vocês verem que recentemente temos aí o caso lá fora, para vocês entenderem como são as coisas, né? Todo mundo condenou o cara para ir para perpétua. Hoje o cara tá lá discutindo lá se vai ou não vai bater os 20 anos, né? Para você ver como são as coisas. Absolvido nas mais graves, ainda discutindo as mais leves e por aí vai. Então, percebam que nem sempre o que a mídia fala, como narra, é exatamente o que está ali para avaliar de forma jurídica. Fizeram escândalo no caso dele, né? Fizeram escândalo, tudo. Tá. Eu acompanhei lá as questões dele lá também. Que o cara, o cara é um louco, mano. Todo mundo sabe que o cara é um louco, mano. Mas pra justiça faltam algumas coisas para você encaixar ele como um louco. É basicamente isso. Ainda mais lá é pior ainda que aqui, para você conseguir encaixar. Não, lá é complicado. Se ele tivesse aqui, ele estava condenado. Se fosse aqui. Sim, sim. Mas é exatamente esse o X da questão, né? É você saber avaliar a parte jurídica sobre os atos praticados. Eu não vi os nexos, os atos ilícitos de algumas pessoas. De algumas, não foi de uma só, não. De algumas pessoas ali dentro. Para que pudesse configurar, até porque tem algumas outras coisas que ele também não investigou. Douglas, uma coisinha aqui, ó. Reis, este erro no balanço de 23, junto com a recusa do clube em retificar, já é base sólida para a intervenção judicial. Para uma questão de gestão temerária, por exemplo, o pessoal está muito em cima, né? Sobre esse tipo de situação. Então, nessa questão aí de abrir as contas, tudo está acontecendo isso daí porque tentaram empurrar no rabo do Augusto Melo. Só por isso. Se não tivesse empurrado para ele essa dívida que não era dele, tivesse considerado tudo certo lá, não teria nem pedido para reabrir, para ajudar no impeachment e tal. Daí
Mas nessa questão aí, o Augusto Melo tá tranquilo porque é uma questão técnica. Ele sabe que ele não vai não sofrer impeachment por isso. Por isso que ele deixou o negócio arder. Então, na verdade, ninguém quer fazer a parte sim. O grande X da questão é que o acordo não era esse, né? Todo mundo sabia que ia bater um acordão para livrar a gestão do Ilho, né? A verdade é essa. A verdade é essa, pô. Vamos ser sinceros. Não só o do Ilho, mas outras pessoas que erraram. Se você for, o Reis, se você for lembrar, na época, aquela época, se você for lembrar, na época da votação dessas contas, já estava um clima bem estranho. O Rosala deu uma entrevista também já numa situação bem esquisita, já foi muito estranho aprovar. Todo mundo reclamou de aprovar a conta, entendeu? Mas é aquela questão. Bom, nós vimos aí nessas questões que foram vazadas pelo André Sanches e pelo André Negão, nós vimos aí que tudo é um acordão. Me ajuda que eu te ajudo. Para você rir, você tem que fazer rir também, né? Eles estão nesse momento fazendo rir, né? Eles estão fazendo rir. Estão fazendo rir uma galera, inclusive, né? É todo mundo. É todo mundo. Todo mundo. Infelizmente, a gente tem que entender que é um sistema falido. E eu tinha até falado com o Alan lá, tinha falado com ele um áudio hoje lá, eu falei para ele, ó, não dá hoje, não dá não. Não dá não, Você confiaria? Dá para confiar na mão desses caras, o clube? Não dá. Você não dá para confiar na mão de ninguém, meu filhote. Essa questão. Confiar como? Nenhum deles. Por isso que as pessoas que buscaram a SAF exatamente tentaram esclarecer o torcedor que não deveria ser venda. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra a venda. Era para exatamente isso, porque ninguém confia em ninguém. Agora, hoje, o que acontece? Hoje jogaram no lixo, né? A grande oportunidade de, né? Mas é coordenado. É coordenado. Eles estão querendo vender o clube, meu. Eles estão querendo vender o clube, é tudo coordenado. Então ele não pode ser inocente, meu. Pô, tá seguindo todos os passos, mostrar que já não tem mais nada, é ingovernável, é inconciliável. Ah, para, né? Para aí. Quem tem interesse nisso daí? Isso daí tá sendo falado há muito tempo. Daí aparece o Cuco lá, o Ronaldo, né? Fala, Cuco, sim, aparece lá e fala, eu quero comprar SAF. Aí se eu subir nada, ele aparece de novo. Mas Cuco é o Cuco, caramba. Cuco é foda. É o Cuco. Eu compro. Quem não compra? Meu, se você falar, o Corinthians está à venda, Ronaldo, você não tem nem dinheiro para comprar. Se falar que tá à venda, acho que só você quer comprar. Só você. Se tiver à venda, meu filho, tem que ir buscar. Tem muito grupo que tem dinheiro que vai querer comprar. Você está comprando aqui, ó, o que é? 2,5. Quanto que os caras pagam aqui nos clubes pequenos, médio lá na Europa? Quanto comprar os times mais ou menos lá na Europa? O Corinthians dá muito mais dinheiro que isso daí. E quer 2,5 milhões de reais? Nada. Para um investidor de fora, um cara de fora, não é nada isso daí. Absolutamente nada. É dinheiro de pinga. Para ele brincar. Para ele brincar. Mas exatamente. Só que aí eles querem desvalorizar. Ele vem brincar aqui no futebol brasileiro. Tá brincando, na verdade. Continua brincando, né? Véi, vamos lá. Vocês dois em live, cedo, aliás, significa novidades jurídicas? Ainda não, calma. Pode até acontecer, porque sexta-feira tudo pode acontecer. Né? A gente não sabia que tinha essa graça, não, viu? O tempo tá inocentando uma galera, hein? Acho que agora cabe ao torcedor filtrar e identificar quem é quem. Pois é, rapaz. Né? A gente avisou. O colinho é gostoso. Só que agora ficou escancarado para quem vai sentar, né? Ninguém é ilibado, né? Ninguém é abnegado, ninguém é nada. Quando em algum momento sentaram no colinho do Gobi, quem senta no Gobi, onde é que tá o Gobi hoje? Só perguntar. Vocês, pensa assim, faz uma reflexão bem simples. Foi 2020, né? A eleição do Duílio Monteiro Alves. O movimento Corinthians Grandes tinha Duílio, Augusto e Movimento. Movimento não, é Mário Gobi. Para onde Mário Gobi foi?
Foi. Ou para onde o movimento foi? Foi para o colo do Mário Gobi. Para onde o Mário Gobi está? Onde está? Está na renovação. Para onde eles estão indo? Para o colo da renovação. Mas isso era claro que ia acontecer, porque não tem. O sistema político é isso, gente. O sistema político corintiano é esse. É a verdade dos fatos. Não adianta chorar, não adianta espernear. Essa é a verdade dos fatos, pô. Agora, o problema é se autoproclamar honesto, ilibado, fora do sistema, que não é parte do sistema. Fez parte de 16 anos da renovação. Pá, pode falar. O problema é se marcar o único diferente, tipo, vocês todos são isso daí e nós não somos nada disso. Aí, exatamente, esse é o erro, pô. E agora vai apanhar de bonito também. Você aponta o dedo para uma coisa, tem 4 apontando para você. Vai lá. Tomaram um ipom lá, ó. Foram inventar de falar besteira. E aí o pessoal falou lá, o Timão Boladão, Salvador mandou o papo de 3 mandatos. Bicho, o Silveira não fala de 3 mandatos, não fala de 9 anos. Mas o impacto, você não pode fazer 3 mandatos. Primeiro, porque a gente não tem 3 mandatos de gente. Quem são os três caras hiper competentes que o Corinthians tem no hall? Quem é? Ninguém, porra. Você não tem 3 caras. Botaram um salvador da pátria ali para ser um mandato. E o resto? Vai virar Dualib agora? Vamos ter um Dualib de novo? Para ver se resolve uma petralha? Não existe isso. Certo? Ou a gente resolve uma SAF para agora, ou não tem. Agora sim, 29, como ele falou. Você não tem, porra. Esquece isso. A gente tá lutando com um sistema de incompetentes e sanguessugas. Só isso. Tudo dentro do colinho dos velhos. Pode falar aí, velho. Aqui eu tô repassando aqui as mensagens, tá? Boa tarde, Carlos Rodrigues, de Salvador. Não vejo como zoar o Palmeiras. Os caras estão ganhando tudo e não devem nada e nós devemos muito. O Palmeiras deve, tá? Não é que ele não deve nada, ele deve. Inclusive, não só deve, como não pagou recentemente. O problema é que eles estão ganhando. Não vão ganhar o Mundial, mas faz parte. O Corinthians precisa voltar, estacar zero e começar tudo de novo. Concordo, refundar o Corinthians. Falei isso, inclusive, lá no X. Fazer política séria com políticos sérios, corintianos de verdade. Você tem que diminuir o número de políticos. O Peterson mesmo falou aqui, quando o Peterson esteve aqui, não dá para ter 300, pô. Não dá para ter 300. Você tem que diminuir isso aí para sempre. Eu faria até menos, mas eu sou do cara do possível. Se é possível reduzir, eu reduziria. Baixa para 100, 120. Depois a gente pensa para menos. E a gente vai discutindo. O que não pode é viver esse sistema político corrupto e corrompido, né? Porque simplesmente é isso que a gente vai estar vivenciando no nosso país e é o que a gente vai vivenciar no Corinthians, como estamos vivenciando o Corinthians. É um sistema que não permite, não é permissivo a você ter algo diferente. Por quê? Porque senão os sócios também vão embora. Os sócios, nesse caso, são um fiel da balança que só vão decidir daqui a 2 meses, ou seja, 1 mês agora, né? Então eles ficam relegados a um sistema que não representa eles. Ou não representaria eles, ou não representará eles, né? Tá meio complexo essa situação. Cadê as torcidas uniformizadas? Sumiram, desculpe, mas se eles gostam realmente do clube, eles têm que chegar. Mas a torcida já como eu posso dizer, estamos no momento de paz. É paz, pô. Torcida organizada já entregou seu pedido lá de voto, paz com turma com a torcida organizada e segue lá a pelota. Não vejo mais os caras mais questionando, não. Estão calados e segue o jogo. É esse cara que apareceu aí na foto, pelo amor de Deus, dos meus filhinhos. Não, a cara dele é igualzinha à dos outros, que já está instalada há anos, não mais. Não chega já de ladrão demais no timão. Deixa eu puxar aqui, que tem uma galera que ainda não se manifestou, pelo menos eu não li. Agora estou vendo, porque a gente vai falar daqui a pouquinho do Biel, né? Tem que falar do Biel e tem que falar do Coronado, uma coisa com a outra. Que eu vou fazer os dois, porque ainda tem o Memphis eu vou falar de noite. Quero falar de noite do Memphis. Então a gente vai mexendo nisso daí. Salve, salve, meu querido Danilo. Olá, tamo junto. Ontem participou. O microfone do Douglas está muito perto da saída de som. O seu microfone está muito perto da saída de som, por isso está dando reverberação, segundo ele. Viu? Segura aí. Faz igual o Silvio Santos, meu filhote.
faz aqui, coloca aqui bota aqui, ó, um negocinho e ó. Bora, meu filhote. Reis, como esse convidado deve estar com algum problema emocional, ele está precisando de ajuda. Não, ele está com delay. Senhores, algum dos microfones de vocês está com retorno. É o do meu queridão lá, que está hoje, agora neste momento em off. Turma deixou a alteração do estatuto na mesma gaveta das atas e listas. Não se lembra de onde está. Você tá off aqui, viu? Só para constar, seu áudio não tá batendo. Mas essa do Márcio. Márcio sempre com as tiradinhas maravilhosas. A ata ainda não foi entregue, viu? Tá se aguardando. Deixa eu ver se teve alguma movimentação, porque tava para movimentar, né? Nesse período agora. Não é essa ação, não. Qual é a ação que... Nem lembro qual é a ação que teve aqui. Qual foi a ação? Não lembro disso. Tá. Tá lá, tá parado desde... Eu acho que vai ter alguma decisão hoje. Eu sinto que teremos uma decisão hoje. Vai ser curioso essa semana. Essa semana que tá se avizinhando vai ser curiosa. Turma deixou a alteração do estatuto na mesma gaveta. Deixa eu ver. Sabemos que o modelo de SAF, Ronaldo volta para terminar de fechar com a Nike, vai em podcast e o Andrés começa a dar entrevista na Band. Mas é verdade, pô. Bruno, eu vou fazer o seguinte para você, meu jovem. À noite, eu vou esperar alguém soltar. À noite, eu te dou uma perspectiva sobre a probabilidade, tá? À noite. Parece que tem uma pesquisa interna feita por alguns conselheiros com os associados e eu vou te dar uma parcial, mas deixa o pessoal que, de certa forma, né? Não quero atravessar ninguém, furar olho de ninguém em duas perspectivas, então, de certa forma, né? Vamos em frente. Dogão, seria Doglão, hein? Dogão, está com o celular no alto-falante vendo a live ou outra coisa, não sei. Rapaz, está com problema cognitivo, o pessoal tá chateado. Esse daqui sempre aparece aqui muito doido, ó. Jorge Carlos. Foi o mesmo que queria sentar no colinho do Danilo ontem à noite. Elcio Donizete. Boa noite, meu queridão. Vou bater sempre na mesma tecla. A única saída para o Timão é intervenção. O único jeito de acabar com as ratazanas. Elcio, concordo plenamente com você. É a única razão para entender. Porque, assim, eu acho que o modelo SAF resolveria parte do problema, como eles não vão fazer a intervenção para essa finalidade. Rosada quer mudar modelo associativo. Não sei o que é pior, ele acreditar nisso ou quem acredita que ele vai mudar. Não, porque não tem... Os caras não vão mudar, né? Pelo amor de Deus. Fiel do Vale. Eu acho que agora melhorou, viu, Douglas? Tá bem levinho, mas tá quase imperceptível o retorno, tá? Boa tarde, Reis. É verdade que existe um grande grupo empresarial a fim de gerir o Corinthians, mas só aceita se tiver total autonomia? Assim, isso já é conversa lá de trás. Se você for ver como é que é o nome dele? O Juca Kfouri, eventualmente, né? Tratou sobre esse tema lá atrás. Que eles queriam autonomia. Eles diziam que não, era 40%, mas podia comprar mais 20% ou era 11% para ser autônomo. Eles tinham que comandar. Pagar as dívidas e outras coisas mais. Aí tem fundo árabe, você tem o Ronaldo com o Andrés. Pô, tem uma galera querendo comprar o Corinthians, né? O problema é que esses caras querem ganhar sem investir, né? Então, esse é o grande X da questão. Na minha concepção, você tem que entender que eu gostaria da separação política, não financeira por enquanto. Acho que a gente poderia utilizar na Neoquímica para quitar parte da dívida e ter a equação, de certa forma, de tudo que a gente poderia pagar em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo, em poucos anos, inclusive. Porque você aí vai passar para a Neoquímica Arena uma alteração de contrato, você tem novas receitas, que pode ser o CT CT Joaquim Grava, você tem outros níveis de receita, dinheiro novo que ainda não foi explorado pelo Corinthians. Então, você faz as cotas, perde um pouco da bilheteria, que hoje já não serve, porque está tudo vertendo para uma finalidade, antecipa algum contrato e já está pagando suas dívidas. E não faz, né? E não faz outras, né? Para não acabar do jeito que está. Que aí não teria nem estádio, nem dívidas. Então, precisa de um fone também, o som do Rei está vazando. Você vai começar a evoluir, viu, velho? Começa a evoluir esse negócio aí. O pessoal tá querendo que você melhore.
Áudio do Douglas tá vazando. Reis, estava escondido no balanço. Por que é errado dizer que ocultou? Porque não é que estava escondido no balanço. Não foi registrado no balanço porque, em tese, os órgãos que estavam de fiscalização, que são as empresas, não entenderam que o status não era aquele. Fizeram a reverificação e acabaram por perceber que aqueles atos que eles praticaram, em tese, não foram registrados, em teoria. Mas eu não posso dizer que há o dolo em específico, porque se você dizer assim, o Rosala ocultou, para mim é dolo específico, a pessoa teria um dolo, e eu não posso afirmar que ele teve dolo sem a investigação, eu não posso fazer eu não faço esse juízo de valor. Há um fato estabelecido? Mas eu não faço um juízo de valor, na minha concepção, nesse ponto, entendeu? Eu prefiro me salvaguardar, até porque estamos sendo observados por todos, né? Eu posso ter uma percepção em off, mas eventualmente eu não posso fazer uma imputação. Imputação, eu não faço imputação a ninguém, apesar de fazerem a minha pessoa, né? Eu não faço a ninguém. Então, temos que aguardar os passos seguintes. Vamos aguardar. Grupo Safra, Árabes, Ronaldo, Kia, Sociedade Anônima. Quem vai adquirir o Corinthians? Não deveria ser ninguém, né? Mas o pessoal agora já nem liga para isso. Quer simplesmente que passem para frente, vão que vamos. Problemas cognitivos são dificuldades no processamento de informações como memória, atenção. O cara tá querendo pegar no seu pé, viu? O pessoal tá querendo pegar no seu pé, viu, Douglas? Você viu lá? Hoje até o blogueirinho tava falando de você, você viu, né? Alguém me marcou para a questão do blogueirinho. Eu nem sei quem que é. O blogueirinho sujo lá, o capacho. Quem que é? É o capacho do senhor biônico. Não tem o capacho do senhor biônico? Que ele tomou aquele lá que tomou uma no meio, lá no X? É esse? Exatamente, esse daí. E que vai tomar outra daqui a pouco, tá comemorando. Não vai, aqui não tem. Se quiser, você paga superchat e eu respondo, senão você vai ser ignorado. Na época, o Turminha CEO falou que quando voltasse as contas de 23 teria uma debandada da diretoria. Verdade, isso realmente ele falou. Só que naquela época, é porque vocês só vão descobrir isso mais tarde, quando abriu o inquérito policial. Na época, ele tinha um outro posicionamento dentro dos bastidores políticos. Né? Ele tinha um outro posicionamento, né, Douglas? Descobri isso recentemente, rapaz. Mas vamos lá. Eu lembro... Fazer a linha do tempo. Dá para fazer a linha do tempo. Qualquer hora... Vamos fazer a linha do tempo. Tudo que aconteceu, assim, ó... Vocês vão entender o quebra. É que as pessoas esquecem o que aconteceu, mas dá para fazer a linha do tempo. Dá para fazer a linha do tempo com matérias, com falas, com tudo. Eu ficaria perfeito a linha do tempo. Fazer um vídeo, Reis. Pois é, dá para fazer um vídeo, dá para fazer um videozinho, mas deixa... a entrevista lá, né? Meu, tem até... É que não pode divulgar, mas tem um conteúdo aí que o indivíduo fala até em golpistas. É que eu não posso falar. Rapaz, o CEO biônico? Será que é o CEO biônico? Vamos descobrir quem são os golpistas, vamos descobrir com quem ele falava. Deixa o sigilo cair. Lá tá citando o nome, tá tudo. Meu, o negócio tá uma beleza. Pai, né? Em breve saberão. Na hora que encerrar o negócio, eu prometo divulgar. Olha lá. Eu lembro que ele disse que para votar de forma técnica e não política, sempre tive o pé atrás com o financeiro do início. Vamos ver como é que agora mudaram, né? Vimos todos eles indo da nossa cara na famosa feijoada. Salve, salve, Ricardão! Tamo junto. Vocês estão bom? Vocês acham que no caso o P. Diddy faltou óleo para a condenação dele escorregar para Bebeto? Faltou muita coisa ali, velho. Os caras, posso dizer? Mas agora o negócio do P. Diddy lá faltou competência, não, né? Os advogados de defesa foram miseráveis. Você é louco, deram um show na promotoria. Véi, isso é direito, velho. Você sabe o que é direito? Isso é direito, velho. Isso é o direito. É exatamente entender quais atos você identificar cada um, a identificação das condutas lícitas e ilícitas, você
como você pode afastar uma coisa, como você não pode afastar. Isso é direito, pô. Isso é o direito. Essa é a discussão. É você entender como você constitui as provas e como você interpreta as provas a seu favor ou contra. E nesse ponto, tinha muita evidência que batia de frente com as narrativas, porque teve muita narrativa, no geral. Né? Estou dizendo que é inocente ou não é inocente. Eu estou falando o que foi julgado. Julgar é uma coisa. O que é o fato é outra. E a defesa se apegou a cada um dos atos. Ele não omitiu. Ele explicitou os atos. Foi exatamente o oposto do que a mídia quis fazer. Ele explicitou ainda mais os atos. Disse, ó, ela fez isso, ela fazia isso. Ela pegava e mandava mensagem, ela estava feliz. E você conduzir a entender cada uma das personalidades dentro dos atos, para você representar corretamente. Tanto é que ele foi condenado em alguns atos, mas ele preferiu ser condenado, né, nos atos menos gravosos, porque ele tentava se livrar dos mais gravosos. Ele conseguiu. E é essa a vitória da defesa nesse ponto. Aquilo ali é direito, pô. Direito na pura essência. Ali é fogo. Não dá pra... Ali mas vamos seguindo, né? A defesa optou, né? A defesa, ao meu ver, a defesa ganhou o processo inteiro. Ela ganhou o processo inteiro, porque o deslocamento é incontroverso, né? O deslocamento lá não tem como tirar que vai as duas condenações dele. Mas não vai, eu não acredito que pegue 20 anos, não. Não, eu acho que ele vai pegar. Ele vai pegar alguns meses de cadeia ainda. Na narrativa, foi comprado, não foi. Não, é só ver. É porque, na verdade, é o resultado, né? Com pessoas comuns. Bom, dito isso. Pessoas comuns julgando a pessoa para nunca mais sair da prisão. É complicado. Não é uma situação simples. Ô, Douglas, o pessoal tá perguntando se você faz a live com Lampião. O pessoal acha que você tá na caverna. O pessoal acha que você tá na caverna, pô. O pessoal sacaneia sem dó aqui, viu? Luan, meu queridão, tá me tirando, hein? Eu não sabia que você estava fazendo uma live de tarde, pô. Vou ver o início. Não, eu tô fazendo porque hoje tem divisão, né? Não dá pra fazer uma live hoje de 3 horas se tem o jogo do Palmeiras que todo mundo vai secar, né? Todo mundo quer sacanear o Palmeiras. A gente tem que torcer pro Chelsea, né? Todos juntos. Reis da intervenção depende só dos sócios votantes. Pode ser por um órgão de fora, mas os sócios são legitimados também para fazer isso. Se for de forma privada. A chapa dos deuses salvadores do movimento Corinthians Grande já se envolveu e pediu biscoito para o cara de areia mijada? Já. Pelo amor de Deus. Disse para vocês, velho, R$19, velho. 15 conto. Pega uns fonezinhos e coloca nesse troço aí, porque o pessoal vai ficar chateado com você. Viu? Aviso logo. 15 conto, velho. Aqui, ó, 15 conto. Tem um de 200 que eu não vou ficar botando na minha cara de novo. Porque doía até o lado aqui pelo tempo que eu ficava jogando. Mas, dito isso, vamos que vamos. Gilbert, boa tarde. Nem sabia, tamo junto. Aí, ó. O pessoal tá sabendo agora, velho. Assim como o Augusto faz parte do sistema. Exatamente, Marcos Costa. Concordo plenamente. O Augusto faz parte do sistema. A minha crítica, e tem que ser bem explícita em relação a isso, foi que quando foi alçado a plantar... seria eu falava Pantaleão, né? Mas não é Pantaleão, não. Ao panteão de pessoas ilibadas, únicas, honestas, etc, 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 incidiram com esse erro de dizer que fazia parte do sistema e eles diziam que eles não eram parte do sistema, eles não faziam parte da renovação, que não tinha qualquer tipo de relação, e agora que a gente está mostrando que tem. Todos eles. Mas, diferentemente do que acontecia antes, havia um escarcéu a cada movimentação em que tinha correlação com a renovação. Não é isso? Hoje, quando tem a mesma exposição, tem um monte de gente passapanista. Então, qual era a orquestração passada? Era apenas arranhar? Então, tinha uma finalidade. Porque se todo mundo faz parte do mesmo sistema e usam os mesmos métodos, ninguém é igual. Ou, aliás, todos são iguais. Perdão. Retificando. Todos são iguais. Então, assim, ninguém está livre de nada. Todo mundo faz parte do mesmo sistema sujo, todo mundo está do mesmo lado. E aí você não tem oposição.
Não é isso? É isso que vocês estão tentando falar. Ah, movimento Corinthians grande. Não, o movimento Corinthians grande também está do outro lado. Quem está desse lado do sócio, do torcedor? Ninguém. Essa é a conclusão final. E ninguém está querendo... Porque eles se mostraram... Tentaram dizer que era só eles. Não existe isso, tá? Agora o pessoal está descobrindo que essa chapa Movimento Corinthians grande é mais do mesmo? Ah, é mais do mesmo, né? Kaká vai continuar batendo na Hermana? O tempo inocentou a Hermana e deu resposta para o Kaká. A Hermana apanhou violentamente nas últimas semanas sozinha, foi perseguida por grupos orquestrados, sozinha, nesse sentido, né? Porque ela falou e depois cai todo mundo em cima dela, cai de pau, né? E agora tem que pedir desculpa, né? Tem que cair, pedir desculpa. Não é isso? Ou não? Pede de joelhos, fica mais honesto. Vai Corinthians, José Wender, sei lá, José. Boa tarde, Jota. Fala, meu querido Roberto Barbosa. Fone mais ring light, por favor, 45 conto. Pronto, Douglas, apto. Aí, ó, 45 conto. Ring light, fone, pronto, coisa linda. Mais do mesmo, ninguém se salva nessa chapa. Boa tarde, minha querida Lívia. Livinha, tamo aí. Meu que, ó, com o golpe dos ratazanas vão voltar. Que barbaridade. Mas eu avisei. Pulverizaram quem tinha do outro lado. E agora todo mundo tá do mesmo lado. Ninguém vai discutir de nada. Bom, deixa eu adiantar que daqui a pouco tem jogo, hein? No Mercado Livre tem uma luminária de LEDs por 30 conto e das boas. Tira o escorpião do bolso, meu filho. Olha lá, ó. Ricardão, manda o link pra mim que eu vou botar pro Erickson pagar, viu? Só pra constar. O Erickson vai ter que pagar esse negócio. Perdeu várias apostas pra mim, eu não vou pegar nada, não. Não, vamos cobrar ele no grupo. Vamos cobrar ele no grupo, viu? Só pra constar. Só de aguentar ele alcoolizado no grupo já é motivo pra pagar. É isso aí. Bom, dito isso, vamos só dar uma dada rapidinho em 2 pontos aqui, porque tem mais coisa à noite, né? Daqui a pouco tem o jogo do Fluminense, daqui a meia horinha. Então eu sei que a galera vai zarpar para assistir o jogo, todo mundo vai ficar de olho, né, para ver se o Fluminense passa ou não passa. Vamos falar do Corinthians e Biel. Biel e Corinthians. Você viu lá? Rapaz, Biel e Corinthians. O que aconteceu com Biel? Biel, ou Fiel. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Esporte Clube Portugal pela contratação do atacante Biel. Pelo menos não teve valeu, né? Ok. A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians, que buscou, em um primeiro momento, o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras. Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o total de 7 milhões de euros. O Corinthians agradece ao Esporte Clube Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações. Não rolou, valeu, né? Já é um avanço. Estamos no momento em que não temos mais valeu Biel. Cara, a questão do Biel, eu posso dizer o seguinte, essa nota, vi até, eu acho que foi o Fabiano falando, nas entrelinhas não ia pagar. Meu amigo, eu até concordo com você que tem uma entrelinha aí para dizer que o Corinthians, em certa dimensão, não está disposto a fugir do seu orçamento. A minha dúvida era o seguinte, o Corinthians tem orçamento para fazer investimentos de direitos econômicos? Porque me diziam, até pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, que nós estávamos em terra arrasada. Que estamos com jogadores com premiações atrasadas, com direitos atrasados. Fizeram um acordo de 18, 19 parcelas, sei lá quantas parcelas, para o Igor Coronado e a gente continuar pagando ele. Então, no final das contas, nós íamos investir? Não sei que dinheiro que a gente ia investir. Ia usar da Nike para a gente fazer aportes em jogadores, fazer esse tipo de contratação? Não deveria. Por outro lado, aquela coisa, a transparência é sempre muito importante. Neste ponto, a transparência dizer que fez a negociação e depois não aceitou os termos e segue o jogo. É um tipo de transparência, mas o meu X da questão tinha condições? O Corinthians tem condições de fazer esse tipo de aporte? Tem a condição de fazer investimentos? Se tem, aquele discurso de um mês atrás era falacioso, mentiroso e que, de certa forma, não teve o mesmo impacto. Então, hoje, tem uma transparência correta de uma negociação? Beleza.
mas ia gastar um dinheiro que a gente precisa hoje muito mais do que necessariamente o do jogador. O jogador que já temos 5 atacantes, ou talvez 4, ou talvez 3. A gente vai discutir isso à noite também. O que você acha aí da negociação Biel, meu queridão? É ridículo, mano. É ridículo gastar dinheiro nesse cara. É ridículo cogitar trazer esse cara. Mais ridículo é você promover ficar divulgando aí o preço de 15 milhões pro Bidon. Se for para vender o Bidon por 15, não compra esse meia boca aí por 7. Simples. Eu prefiro ficar com o Bidon aqui do que gastar 7 nele. Essa é a minha opinião. Na verdade, assim, o Festa já mandou até a luminária aqui, viu, velho, pra você. O que acontece? Calma, relaxa. Mas, assim, neste ponto do Biel, eu falei. A questão, eles queriam, aparentemente, comprar 50%, 3 milhões e meio. Para um jogador que, em tese, se você bota 3 milhões e meio, você pega um destaque de algum tipo no mercado sul-americano com talvez um título local, alguma coisa assim, ou destaque do campeonato, coisa que, de certa forma, a gente ia contratar um jogador que não era destaque, não foi destaque fundamentalmente no Grêmio, tinha bons números no Bahia, reserva direto, e você tem um cara que não jogou no Sport, por um valor mais elevado do que talvez a gente pudesse pagar. No final das contas, eu acho uma boa, pô. Eu acho uma boa essa desistência inicialmente uma boa. Porque eu acho que tem que deixar mais espaço para os meninos. Se sair mais gente... Esse ano aqui, como já avacalharam com o ano inteiro, né? Mesmo já, eu deixaria os meninos aí. A gente não tem dinheiro, assume que dá a condição, chega a torcida e fala, ó, não vai trazer ninguém, a situação tá catastrófica, vamos ficar com esse time aí, e acabou. Fecha a torneira, já mandou o Coronado embora, já tirou um pouquinho da folha. Se tiver mais algum bagulho para mandar embora, manda embora. Coloca os meninos, sobe os meninos, deixa os meninos jogar, vê o que vai dar. E também não fique enchendo o saco também, né? Deixa aí, não vai dar muita coisa esse ano aí, mas, cara, é o que dá para fazer. Vamos pegar e vamos apagar aí. Vamos meter o sol na peneira e fingir que tá tudo certo. Não. Simples. Deixa o time do jeito que tá, coloca os meninos para jogar, vamos passar um pouquinho de aperto, que se não assumir isso daí, para, deixa. Tem que passar veneno, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, não temos opção. Aceita que dói menos. Deixa eu ver aqui rapidinho. Reis, você se lembra que o Augusto falava que o nome do Corinthians estava enlameado pelas diretorias passadas, que o time não tinha crédito em lugar nenhum? Andrés voltou à lama podre. Bicho, a questão do Andrés ali, no seu retorno, ou essa nova diretoria, é o seguinte. Cara, eu acho que a gente tem que seguir o mesmo prognóstico que estava assentado, né? Que era necessariamente o que o Pedro Silveira já tinha determinado no começo da temporada, inclusive no ano passado, em dezembro do ano passado. O Corinthians já fez os seus investimentos, já no final do ano passado, ali em setembro do ano passado, né? Para que eventualmente a gente tivesse uma base sólida para a gente utilizar talvez os meninos posteriormente. E teria que vender. Obviamente a gente teria que vender. Em certo momento a gente tem que vender. Só que aquela questão é o seguinte: você, ao fazer aportes, a gente está tirando o futuro, que é o financeiro do Corinthians. Os meninos vão ter que ser vendidos depois do Breno Bidon, tem outros para serem vendidos. Só que se você ficar contratando um bocado de pangaré ou meia-meia, que nós podemos evoluir dentro do Corinthians com paciência, você não vai ter essa possibilidade daqui a 2026, daqui a 2027. Alguém vai ter que pagar a conta. Os caras vão ter que pagar a conta. Foi sempre assim. Quando teve o Murilo, pagou a conta do Duílio. O Murilo pagou a conta do Duílio. Depois teve o Moscardo e o Wesley. Pagaram a conta do Augusto.
Hoje vai ter o Breno Bidon e talvez mais um. Vai pagar a conta do próximo. E ano que vem, quem é o próximo da lista? Não tem próximo da lista. É isso que eu tenho falado lá no começo de janeiro. Que o pessoal está muito empolgado, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas a conta chegou e a gente não tem estoque para mostrar para as pessoas. A vitrine está fraca, porque a gente está usando o quê? Esses espaços para colocar Romero, para colocar Hector Hernandes, para colocar Alex Santana, para botar Maicon, para botar todo achar. Essa galera inchou nosso elenco, ou seja, deixou o elenco tão redondo que os meninos, quem entrou foi o Breno Bidon. Certo? A gente não desenvolveu mais ninguém. O Tchoca mesmo é quinta opção. Não tem outro zagueiro para colocar. Ah, não, ele pode ser titular. Foi uma situação pontual no momento de safra do Corinthians de zagueiro, porque o Balbuena, na época do Murilo, era para entrar naquele jogo do Remo. Lembra do jogo do Remo? Que o jogo em casa, que foi uma lesão do Bruno Mendes, que era nosso zagueiro. Saiu a lesão, entrou o Murilo para não sair mais. Porque talvez o Murilo também fosse o novo Tchoca. Talvez ele não tivesse esse espaço. Se o Bruno Mendes não tivesse lesionado e o Balbuena não tivesse em situação ruim, são 2 zagueiros a menos. Para você colocar um menino. Aí ele tomou espaço. Hoje a gente está tentando contratar mais zagueiro, contratar mais lateral, contratar mais meio campo, contratar mais atacantes, contratar mais meias. E os meninos não estão entrando. 2026 não tem vitrine. Não tem outra chance. Certo? E eu acho que o Biel, nesse caso, a ausência dele, para mim, vai, de certa forma, né, ficar bem claro que vai ser mais proveitoso para Guinegão, para Nicolas, para esses moleques, pô. É agora a hora de botar o moleque. A nossa temporada se foi, melhor ainda, tem poucos jogos já. Eu acho que a gente passa do Palmeiras, tá? Na minha concepção, esse baque que ele vai tomar hoje, ou na semi, não sei, mas eu acho que ele cai hoje, vai causar um impacto que vai facilitar para a gente lá na frente, porque a gente está descansado para isso. Se a gente não vencer o Palmeiras, se a gente não correr mais que o Palmeiras, pelo amor de Deus, esquece, velho. Pode demitir todo mundo, inclusive o Dorival, inclusive a diretoria. Não é possível. Não é possível. O que você acha, velho? Boa tarde a todo mundo que está chegando agora. Tem que pegar e tem que colocar a base. Tem que colocar a base, porque não tem dinheiro. Ou coloca a base, ou mais cedo ou mais tarde, daqui a uns anos, na hora que tiver sem nada no caixa, vai colocar de qualquer jeito. Coloca, ainda tem o Memphis, ainda tem um jogador ou outro experiente, coloca a base para jogar. Vamos ter paciência com a garotada aí, que o pessoal não tem. Já falou que o Garro voltou, o Bidão começou a se encaixar de novo. Relaxa, exatamente. calma. E eu falei isso a vez passada, pô. Tenha calma. Depois a gente vende o cara aí, a gente vende o moleque. Tem um moleque que começa a jogar bem. Ele era do Corinthians. Deixa o moleque jogar. Tem uns moleques lá que dá pra ir pegando rodagem. Os meninos são muito novos. O Kaique ainda não tá firme ainda para jogar. Aguarda, aos poucos eles vão entrando. Tá acabando o contrato de alguns. Contrata, vai, um ou outro de destaque. O reserva tem que ser um da base. Reserva tem que ser da base. Não tem jeito. Mas ele não aguenta a camisa. Vai ter que aguentar. Só que na hora que começa a estreitar, o que acontece? Já pega e já corre. Já vou ficar desesperado. Daí esquece, o orçamento esquece tudo. Já investiu ontem, né? Sim. É isso que eu tava falando. Depois a gente vai falar isso de tarde, de noite ainda. Só para constar, você tá parecendo que é uma testemunha anônima do Fantástico. Tudo no escuro. Eu não assisto Fantástico. Não, mas aquelas que ficavam no escuro, que falava com aquelas... É mais ou menos assim. Tem uma ideia. Chama o pastor para fazer a live e ele fica no escuro, assim, ó. Pois é, velho, eu chamei ele, mas o cara não quer falar, ele é tímido. Eu vou falar com o pastor, eu vou conversar com o pastor, aí distorce a voz dele também, eu vou mandar mensagem pro pastor. A gente faz um frisson com a voz do pastor, né? Seria bacana, pô, seria legal. Antônio, boa tarde, meu querido. Eu vou convencer o amigo, o amigão dos RT. Amigão dos RT é foda, tá apanhando lá agora. Fala, seus histéricos, Serginho. PQP.
Nunca pensei que ia falar isso, mas não sei se o Corinthians tem jeito enquanto os mesmos estiverem dando as casas lá dentro. Tá complicado. A renovação não vai voltar. A renovação não vai voltar. É verdade, rapaz, é isso. Agora que a gente está descobrindo que a renovação não vai voltar. A gente briga aqui, tipo, falar a renovação não vai voltar, fica zoando, mas não tem muito o que fazer, meu. É ilusão você acreditar que eles não iriam voltar, porque o sistema está corrompido, 16 anos, não ia tirar eles em um ano e pouco. Não ia tirar eles em um ano e pouco, esquece. É verdade. Esquece. E outra, tipo, só jogar a culpa nos caras. Mas eles não fizeram merda sozinho, né? Tem um monte de gente que participou da merda. Não é só eles. Falar que é só eles também é injusto. Eles são os testas de ferro que aparece lá. Mas tem muita gente atrás deles, viu? Que fazem até pior do que eles. É verdade. Bom, o problema é o risco de rebaixamento. Tem muito campeonato para rolar e não estamos garantindo a Série A. Não acho que a gente vai cair de jeito nenhum. Independente da diretoria, se é A ou B. Não cai, não. Tem muito time ruim. Talvez se desmantelar muito. Desmantelar muito. Perder Memphis, perder Yuri, perder Garro, alguma coisa nesse sentido. Aí pode ser. Mas do jeito que tá, se mantiver mais ou menos essa base, botar os meninos, acho que joga, até porque a gente só vai ter o Campeonato Brasileiro, né? E Copa do Brasil, se a gente passar, eu acho que vai passar. Com todo respeito. Quem é contra, que se dane. Eu acho que passa de qualquer maneira. Você se lembra que o Augusto é sacanagem, hein, bicho? Falava que o nome do Corinthians estava... Aqui já passou. Alguém falou isso, não foi? Alguém falou isso em alguma live da gente. Mas eu já falei aqui o José Milton aqui. Com esse valor, recontrata o Rojas. Recontrata o Rojas, lá ele, deixa ele lá. Saiu a resposta da HC? Ainda não. Estamos aguardando o que está acontecendo em tese, né? Estamos aguardando o Ministério Público. Tá ficando quente, hein? Saiu os negocinhos por aí, tá ficando quente o negócio. Calma, vamos ficar na nossa, porque, né, esse HC tá demorando mais do que a gente imaginava, né? A mim está demorando pra cacete, certo? Porque já deveria ter denegado no mínimo, né? No mínimo denegar, pô. Não, isso aí não acontece, alguma coisa acontece. Deveria ter sido dessa forma, mas não aconteceu. Reis, me explica algo sobre a judicialização. É necessário muitos advogados como um abaixo-assinado ou é mais questão de influência mesmo? Questão de influência. Principalmente no TJSP, pô. Rapaz, se você colocar uma intervenção judicial em um grande clube como o Corinthians, no Bahia já foi difícil, porque lá tem interesses particulares e influências políticas. Os caras tinham liminar, derrubava liminar. Tinha liminar, era toda hora isso, pô. Toda hora, até que conflagrou o interventor. E no Conselho do Corinthians tem um monte de desembargador. Tem um monte. Exatamente. Então, assim, são uns caras muito foda, entendeu? Absolutamente foda. Então, tem que ter influência mesmo. Tem que ter uma concertação, não só prática, mas também política, para que eventualmente consiga. Né? Tem que ter cara grande junto. Não é só no preto e no branco, velho. É simples assim. Não é só no preto e no branco. Principalmente no TJ São Paulo, pelo que eu vi. Mas para você, o Augusto volta ou não volta? À noite a gente conversa sobre a pesquisa. E aí eu dou minha opinião sobre a pesquisa aqui. À noite você vai saber como está o Parque São Jorge neste momento. Tem uma pesquisa interna feita pela atual gestão, tá? Não é feita pelas pessoas. A atual gestão não é porque ele não é a atual gestão. Mas é parte da... É o CEO Biônico, né? O CEO Biônico. CEO Biônico e a atual diretoria em conjunto fizeram uma pesquisa interna. Interina ou é pela do Augusto? Não, pela interina. É o Biônico e a interina. Por isso que teve a tretinha. Aí, meu amigo, vou deixar sair primeiro. Vamos ver. Vê seu chat, mandei lá, acho que dá para começar. Tá servindo. Tá fora já. Vamos se unir com o movimento Corinthians Grande, ver escutar quem que a gente vai apoiar. Rogério, SAF demora. Deveriam focar na reforma do estatuto para o mesmo dar a oportunidade de discutir SAF. Mas eu acho que é isso que tem que fazer. Só que o problema não é esse.
o problema é o seguinte, bicho. Quem é que vai alterar o estatuto? Quem altera o estatuto? Qual é o foco que as pessoas estão dando no... Quem é que está cobrando o Tuma Júnior? Que eu vejo só eu e você. Pois é. Quem é que está focando nisso aí? Vamos fazer movimento para alteração do estatuto. Você sabe o que ele fez? Um chá de cadeira na galera disse assim, não, em dezembro é que a gente faz isso. Porque o impeachment está atrapalhando. Em dezembro, velho. Ele está há 1 ano e vai fazer 1 ano e quase 2 anos de mandato. A única coisa que deveria fazer um empréstimo a eles era exatamente uma proposta para discussão. Ele tem que discutir ainda. Nem não é votar. Isso daí. Eles não discutiram sequer a legalidade de algumas situações, porque você tem antinomias, você tem hermenêutica em relação ao próprio sistema, a sistemática não pode ser contraditória sobre si. Então, isso daí leva tempo. Para você fazer uma refundação de um estatuto, você precisa discutir a fundo, não é brincadeira. Só que esse palhaço que está na presidência do Conselho Deliberativo simplesmente não quer colocar para discussão e ninguém cobra, bicho. Quem é que cobra o cara? Papai Noel? Não dá, velho. Não dá. Mídia não cobra, influência não cobra, todo mundo lambendo os bagos dele, o pé dele, o chulé dele, nada, pô. Ninguém faz absolutamente nada para essa discussão. Então é difícil a gente falar em discutir SAF. Eu acho que a SAF é a solução, a SAF que o torcedor possa comparecer e deixar os caras brincando de sauna pelado. Para mim, tanto faz. Mas, no final das contas, a alteração estatutária depende de um cara que não quer fazer nada. Se era para fazer, era para ter feito agora. E se, por exemplo, os sócios eventualmente... Uma coisa, se os sócios eventualmente decidirem pelo retorno do Augusto Melo, qual vai ser a prioridade? O estatuto ou derrubar de novo? Ninguém se perguntou isso, né? Se eventualmente, hipoteticamente, o Augusto passa pelos sócios e diz assim, não aceitamos dessa forma. Volta, vai ficar, qual é a próxima prioridade do Corinthians? Estatuto ou impeachment de novo? Se for impeachment de novo, ele não vai fazer estatuto. E ninguém cobra isso. Ninguém quer cobrar. Ninguém está disposto a cobrar. Porque ele manda na parte do Conselho Deliberativo. E todo mundo tem medo, porque ele está junto e aliado a todo mundo. Então, que isso, velho? Diário de São Paulo. Eu vou ler, viu? Diário de São Paulo tem mais opinião do que informação, só para constar. Não sei o que. Dá uma lida nisso aí. Tá vendo isso aí? Eu não vou colocar isso agora não, viu, velho? Eu vi isso daí, eu vi. Calma que as coisas vão... Tem muita coisa para... Eu não vou colocar isso agora. Tá 2 dias atrás. Que isso? Tô pensando que é de agora, porque eu não acesso o Diário de São Paulo, né? Quem é que tá assinando isso aqui? Jair Viana. Eu não conheço quem é Jair Viana, eu vou ler, mas só depois. Que mais? A meta é deixar o Corinthians igual ou pior que o Cruzeiro e comprar o time por R$3 e revender depois. Eu acho que é por aí. Acho que o Ozala seria uma boa opção. Não confio em ninguém lá dentro. Para um CEO, para um currículo bom. Para mim, o currículo perfeito é o Pedro Silveira. O Rosala sem quem está à volta dele é uma boa. Vai sair do grupinho? Vai sair do grupinho? Não, ele tá na coleira, se liga. Não. Cansei de me manifestar há muito tempo. O Corinthians está assim. Se vocês pensar ele aqui, falar eles, sem eles, beleza, porque ele não tem sem grupinho. Tem que sair da política do Pedro Silveira. Ele segue só o que o mestre manda. Andrés deu golpe no Dualib e rebaixou o Corinthians e agora vai querer repetir. Reis, deixa eu mandar um recado aqui pro Rosala. Rosala, e a fatídica fatura, o pastor pediu em cobrar. É verdadeira, ela é falsa? Esclarece pra gente. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber, não, velho.
Rapaz, eles botaram isso lá no grupo, lá, o Diário de São Paulo aqui. Os bichos tão brabos, viu? Os caras tão brabos de botar isso daqui. Deixa eu colocar aqui, meu querido Márcio. A renovação não vai voltar. Nunca saíram. Eis, alguém comprou a reposição de testosterona no cartão corporativo? A renovação, ô Reis, a renovação é que nem você do inquérito. É a volta do que não foram. Pô. Então, o que acontece? Essa questão de resolução, eu faria uma... A grande questão, só para constar, alguém falou do Rosal, né? Seria uma boa opção? A boa opção é mudar o sistema político. Aí você faz um pré-requisito para ser o grande currículo dentro do Corinthians. Muda o sistema político. Quem é presidente do Corinthians? Só pode ter um cara que tenha currículo X, X, X e X. Pronto. Ele, um grande administrador, um grande isso, um grande aquilo, pré-requisito. O outro lá, o Pedro Silveira. Cara desse gabarito. Como eu falo o Pedro Silveira não tá nesse conchavo político. O Rosário, se ele pular desse conchavo político também. Ele é um bom nome, um bom CEO. Inclusive, CEO. melhor CEO que o Tuma. Melhor que o Tuma. O nosso CEO biônico, né? Que mais? Deixa eu ver aqui que tem uma galera. Né? É um governo paralelo. Ele não pode fazer o estatuto que ele está preocupado com o governo paralelo. Exatamente. Ele é o governo paralelo, né? Palavras de Rubão. Rubis Gomes. Reis, você viu que... não posso falar isso, velho. Eu quase falo o negócio, velho. Que tá louco. Quando você falou isso, eu acabei quase solto a brincadeira lá do inquérito. Reis, como ficou a história do médico demitido, o fisioterapeuta? Não sei. Perceba uma coisa, tudo que acontece no Corinthians hoje é abafado internamente pelos setoristas. O setorista não fala sobre isso. O setorista deu a notícia e acabou. Não é isso? Mas é isso. Reis, boa tarde. Pensei ali, como você disse, se o Biel vem, tira a chance do Kaique jogar mais. Tira a chance. Foi ontem, eu falei sobre isso. A chance do Kaique, a chance do Guinegão, a chance de qualquer um desses moleques é ter a oportunidade dentro de uma escassez. Para o Kaique ter a chance, o Memphis não estava, o Yuri não estava, e ele era a terceira opção daquele quinteto. Então teve Romero, teve Hector, teve não sei lá quem, e aí apareceu, por último ali, o Kaique. Por último, o Kaique. Aí imagine, traz Biel, traz Carlos Vinícius, porra, acabou, velho. Acabou. O menino não vai entrar, né? Então, não tem muito o que fazer. Augusto vai voltar grandão. Compraram ou não a reposição de testosterona? Não sei, velho. Tem isso, é? É sério que tem na fatura? Tem o negócio da reposição de testosterona? Eu falei com você, eu falei, pastor, esse negócio falou tá lá na fatura, olha aí. Você tá maluco, velho. Não, é sério, velho. Eu não sabia que tinha reposição de testosterona. Aí foda, o excesso de tabaco dá isso daí. Você sabe, né? Pô, eu pensei que essa daqui era a zoeira dele. Alguém comprou reposição de testosterona no cartão corporativo do Corinthians? Eu perguntei pra ele isso daí. É verdade. Olha lá, olha o outro. Pistola sem bola é sacanagem, pô. Velho. Velho, é foda. Borracha fraca é foda. Gente, vamos assistir o jogo do Fluminense, que tem jogo do Fluminense e o jogo do Palmeiras. Mais tarde estamos de volta. Tá passando na Casé, pô. Eu acho que passa. Eu acho que passa Fluminense e Chelsea. Eu também, eu tô achando que o Fluminense vai passar. Eu acho que o Fluminense tá mais focado, tá mais determinado a vencer do que o Palmeiras, e passa o Fluminense e passa o Chelsea. Por torcida pelo Chelsea, né? O Palmeiras... o Chelsea passa para renovar a piada, né? Tem que ser o Chelsea duas vezes. Do Palmeiras. Se o Chelsea não passar, fecha as portas. Mano. Não tem ninguém lá, velho. E vamos começar agora. Eu acabei falando sobre o Diego Jota, né? Eles estão fazendo a homenagem ao Diego Jota, que acabou falecendo por um acidente, ele e o irmão dele, né? Nossa.
É os dois, Aí, irmãos, né? os dois irmãos, furou o pneu, parece, no veículo, queimou todo, etc. André Silva e Diego Jota, parece. Diogo Jota, alguma coisa assim. Né? Nossa. Então, condolências à família. Até não comentei ontem, né? Acabei me passando sobre isso. Mas é triste, velho. Caralho. Perdeu os filhos Mas então, teve um vídeo lá, ele com os filhos dele lá no meio do campo, sei lá, daí mata. Não, pô. Ele tinha acabado de casar, 10 dias de casamento, deixou 3 meninos. Pô, é foda. É a vida, velho. É difícil, é complicado, até arrepia, velho. É foda. Fico até consternado com esse tipo de coisa, que me arrepia toda. Todo arrepiado aqui. Sabendo como é. Tá louco. Tô só calafrio aqui. Porra, caralho. Ó pra aí, velho. Ó que desgrama. Não dá nem pra ver aí, será? Não dá pra ver, não. Porra, é foda, bichão. Você ficou com calafrio que você imaginou quem tá usando aquele testosterona. Te deu até calafrio. Seu bandido maldito. Valeu, galera. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. De noite a gente está de volta aí para continuar a nossa resenha para falar de Coringão. Um abraço e até mais. Tchau. Fala,